Fala meu povo, como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos a esse canal que é realmente voltado para você que quer aprender a começar na regularização de imóveis, que já está aí louco para entrar nesse mercado aí, que é um mercado de muito potencial. Então sejam muito bem-vindos. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, o meu nome é Guilherme Nonato, sou engenheiro civil e especialista em regularização de imóveis. A aula de hoje é um pouco mais prática do que a última aula que saiu. Se você ainda não assistiu, aqui no card, aqui em cima, vai estar passando, né, aqui um linkzinho, você pode clicar lá que você vai direto para a aula que eu fiz, primeira aula, onde eu trouxe a parte teórica dessa aula que a gente vai fazer a prática, tá? Lá eu te mostrei um pouco o que é realmente um imóvel irregular. E aqui a gente vai analisar para saber se o imóvel está irregular e onde que ele está para a gente poder regularizar. Primeiramente, como essa aula é um pouco mais prática, um pouco mais densa, pode ser que ela demore mais. Tá? Essa aula vai ficar um pouco mais longa. Pega o papel, pega a caneta, tá bom? Eu vou te esperar aí, pegar o papel e caneta para a gente começar, tá? Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva, se você conhece ele muito bem. Aperta nele, dá o likezinho para você mostrar para o YouTube que esse conteúdo aqui é de valor, é relevante, ele possa entregar para mais pessoas, beleza? Acho que já deu tempo de você pegar o papel e a caneta. Vamos lá para o que interessa, tá bom? Vamos então descobrir como que a gente realmente descobre, né, onde que o imóvel está irregular e onde que a gente vai atuar nele na regularização. Isso aqui, gente, para a gente começar, isso aqui é o que eu aplico com meus clientes, tá? Isso aqui é campo de batalha, isso aqui é o que eu já faço hoje com meus clientes no meu atendimento. E isso aqui, para você que está começando, já é uma forma de você monetizar o seu serviço, porque essa análise de documentos tem gente que cobra de R$ 1.000 a R$ 1.500. Então já é uma forma de você começar a ganhar com a regularização de imóveis. Então vai ser totalmente gratuita essa aula para você realmente aprender. Eu quero pegar para você explicar no detalhe o que realmente eu faço e você pode colocar aí, aprimorar da sua forma e fazer também com seus clientes. Sem mais delongas, vamos realmente ao que interessa. Primeiro de tudo, no meu contrato com o cliente, eu peço alguns documentos, né? O que ele tiver. Eu peço a matrícula do imóvel, um carnê do IPTU, né? Que está vigente, alguns projetos antigos, se ele tiver projeto antigo da edificação, e se possível a BITS. Muito provavelmente, né? Em alguns casos acontece da pessoa não ter projeto e também não ter o ABITS, tá? Isso acontece muito, é o que mais acontece aqui comigo. Então, o que eu começo analisando? Sempre eu começo analisando a matrícula. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma matrícula aqui na tela do meu computador, estou com o meu computador aqui, então às vezes se eu olhar para cá porque eu estou olhando para o computador, eu vou abrir uma matrícula aqui, mas para você não ficar de mão atada, aqui embaixo tem um link onde você vai clicar, vai ser direcionado já para essa matrícula que está aqui. Eu fiz alguns grifos, né, na matrícula, porque é a matrícula de um cliente meu e para preservar ele vai estar tudo fechadinho com os dados, tudo certinho, é mais para a gente ter essa questão didática, beleza? Então vamos lá. Vamos analisar a matrícula, tá, gente? Presta muito bem atenção. Se você ainda não baixou, assiste a aula, entende tudo, baixa, tá? E acompanha. Ou senão, dá um pausezinho, baixa rapidinho e analisa aqui junto comigo. Vamos lá, vamos começar na matrícula. Aqui você já vai ver, né, que a matrícula, todo imóvel ele tem um número de matrícula, que esse é o número do seu lote ali, do seu imóvel. Esse é o número que é como se fosse seu RG, né? E se você assistiu a primeira aula, eu falei na primeira aula que a matrícula do imóvel é como se fosse a certidão de nascimento. É nela que consta tudo. Então, na matrícula é como se fosse o RG, né? O CPF do seu lote é esse número de matrícula. Começamos ali com a localização. A localização vem com o endereço. Tá? Se vocês viram, né, que é um imóvel aqui de Araçatuba, que é da cidade onde eu atuo. Então, é na cidade de Araçatuba, só que eu já adianto para vocês. A minha análise, ela sempre vai na matrícula. Endereço, para ver se o endereço está certo. As metragens, tá? Tanto lateral como de fundo, de frente, a metragem quadrada. E o nome do proprietário e se tem alguma coisa averbada ou não, tá? Pode ser que tenha muita coisa que a gente vai falando aqui e que fique um pouco confuso. Então, eu fiz já um passo a passo aqui dessa aula que eu também vou deixar aqui no final, tá? Vai ter um linkzinho para você baixar. Então, vamos lá. Eu voltando para a matrícula. Tem essa localização. Eu olhando já aqui, vamos falar que eu peguei esse cliente primeira vez. Eu olhei a localização, já bati o olho nesse endereço e não é o endereço que está lá hoje. Então aqui já é um ponto de atenção. Eu já ticaria, né? Já pegaria, ticaria aqui, que eu já tenho um problema. Mas vamos continuar para saber como é que está o restante. Então tá, o imóvel. Um lote de terreno na quadra tal, situado na rua tal, que eu já vi que não é a rua existente, né? Que é a rua que está lá hoje, o nome da rua.
medindo 8,5 metros de frente, igual na medida dos fundos, ou seja, na frente e no fundo tem 8,5 metros, por 19,33 metros aos fundos de ambos os lados, ou seja, ele é um terreno regular de 8,5 de fundo, 8,5 de frente e 19,33 aos lados, é um terreno regular, né, retangular, que tem uma área de 164,31 metros quadrados, confrontado pela rua tal e nos fundos o lote tal e o lote tal também, e no fundo, do lado esquerdo e do lado direito. Tá, o que eu analisaria aqui já de início? Veria como que está a metragem do lote. Pegaria uma trena, né, mediria essa parte aí. Ah, Guilherme, é muito difícil de eu medir, como é que eu vou saber? Eu vou dar uma dica para vocês. O Google Earth é um grande aliado para vocês nesse momento, tá? Pega o endereço do cliente, joga lá, dá uma analisada meio por cima, tá? Para ver se está chegando pelo menos perto, para você ter certeza de como é que tá. Guilherme, é um móvel de esquina, é um imóvel que ele não é regular, ele tem várias dificuldades para eu estar medindo esse lote, o que eu faço? Com isso, você vai ter que correr para a topografia, que não tem jeito, você vai precisar do auxílio de um topógrafo, tá bom? Mas nisso eu analisava. Analisei, né, nesse caso do meu cliente, eu vi que estava tudo certo as metragens do lote dele, tanto do fundo, de frente, as laterais e a área, tudo ok. Tá, aí eu vou para a parte, então eu já vi que o endereço está errado, as metragens estão ok, e eu vou para a parte do proprietário. Consta aqui, proprietária, o proprietário que não é o nome do meu cliente. Então aqui também já é outro ponto que eu vi que está errado, então eu já tiquei aqui. Vamos continuar analisando essa matrícula para a gente ver qual foi o desenrolar da história, né? Porque a história do seu imóvel está nessa matrícula. Vamos lá, começa aqui com R1M, R quer dizer registro, então é o primeiro registro da matrícula X. Então fala aqui que teve uma mudança de posse, né? Que foi vendido esse imóvel para a Caixa Econômica Federal. Beleza. Depois veio uma verbação, né, falando que foi passado para a Caixa Econômica Federal. Os registros e as averbações são quando a gente tem algumas alterações no imóvel. E lembra que eu comentei com vocês na primeira aula sobre averbar? Sempre que a gente muda algumas informações da matrícula, a gente tem que fazer essa averbação, tá? Esse imóvel, né, no caso, é um imóvel que ele foi um imóvel doado foi aqueles programas que tem, né, que doa o imóvel para a pessoa. Então, ela é da Caixa Econômica Federal e tem alguns procedimentos aqui que fala sobre isso, tá? Depois tem uma averbação 2, depois vem para a averbação 3. Na averbação 3, fala que muda o nome da rua para um nome novo de rua. Então, peraí, aqui eu já notei que tá com a rua atual do meu cliente. Então, beleza, aquilo lá que eu tiquei como estava errado aqui já voltou a estar certo. Tá vendo a importância de você analisar sua matrícula do começo ao fim? Então, aqui teve uma averbação porque teve uma mudança do nome da rua. Então, é muito importante você analisar toda a sua matrícula, tá? Aqui já colocou que mudou o nome da rua. Então, agora aqui tá ok. Uma outra coisa que eu não comentei com vocês, mas também que a gente percebe aqui no imóvel, você viu que ele falou que era um lote de terreno? Em momento algum ele falou nada de construção. E também isso é um ponto muito importante para a gente analisar se tem alguma construção. Então aqui no caso ele não falou nada de construção ainda, ele só falou do lote. Então já tem um ponto de atenção também. Aí aqui na V4, na próxima verbação, depois da V3, ele fala, verifica-se a construção de um prédio residencial com o número tal, na rua tal, com uma área construída. Aqui ele já averbou uma construção. Tá? Aqui ele averbou uma construção, a gente já começa a ficar um pouco mais interessante. Então, pera lá, uma construção já existe. Então, eu tenho um parâmetro aqui para analisar. A área que eu já vou adiantar para vocês, né, esse meu cliente, a área que está aqui não é a área atual, porque ele fez algumas ampliações e não averbou. Então, tem essa área aqui, a gente guarda esse número para depois a gente analisar com o real. Então, averbou, beleza, averbou já é um passo. Eu já tenho uma metragem quadrada de construção. Vamos ver se está, né, no real. E também fala aqui que foi emitido o habite desse meu cliente. Na próxima averbação, fala da certidão negativa de débito também, parte de INSS, tá? E depois, no R06, no registro 6, fala do instrumento de compra e venda aqui, porque aí, né, a Caixa Econômica Federal passou, então, o nome para outras pessoas, são os antigos proprietários. Teve alteração, teve registro de compra e venda, sempre que tem essas movimentações entre o registro. Então, aqui um registro de compra e venda, mas ainda não está no nome do meu cliente. Deixa eu continuar. Depois vem a AV7, depois do R06 vem a AV7, que é uma averbação nova.
uma verbação nova, que traz algumas informações aqui também, falando que, lembra que eu falei para vocês que isso foi um imóvel doado? Ou seja, ele não pode vender e nem se comprometer a vender. Depois na V8 vem um cancelamento da verbação número 1 e a gente continua. Aí, na R9, no registro 09, vem mais um registro de compra e venda. Nesse aqui, nesse registro de compra e venda, está passando o imóvel para o nome do meu cliente. Aqui eu vejo aqui, transmitam por venda o imóvel matriculado a fulano de tal. Vocês não estão vendo aí, mas aqui é o nome do meu cliente. Está no nome do meu cliente, a matrícula, está certo o endereço, agora eu vi que o nome está certo as metragens quadradas, tem uma área averbada, que eu vou ter que analisar essa área, e eu vi que aqui finalizou a matrícula, né? Essa é a nossa última folha da matrícula, beleza? Eu terminei a análise da minha matrícula. Eu vi que tem uma obra averbada de 44,49 metros quadrados. Só que, no real, tem bem mais, porque houve uma ampliação, como eu comentei com vocês. Então, já está irregular na matrícula. Já vimos que consta uma irregularidade que a gente precisa ver o que a gente precisa arrumar aqui para ele. Então, o que acontece? Nosso segundo passo, identificamos a primeira irregularização, no caso, vamos para o segundo passo, que é a análise na prefeitura. O que a gente analisa na prefeitura? Lembra que eu pedi para vocês também pegar com o cliente o IPTU dele? Porque na prefeitura a gente vai analisar o que ele tem de projeto de construção aprovada, de projeto aprovado. E um ponto muito importante que eu quero falar para vocês é o seguinte: não se enganem com a área de construção que consta no IPTU. A área que consta no IPTU não é uma área aprovada, tá bom? Porque essa área, por muitas vezes, ela pode ter sido obtida por via drone. Esses levantamentos que está tendo de drone, o drone captou ali a metragem que tem construída e ele está pagando o imposto em cima dessa área, mas não que essa área seja a área realmente que está regularizada na prefeitura, tá? É muito importante isso. Mas aí você me pergunta, Guilherme, como é que eu sei o que está aprovado na prefeitura? Ó, para você descobrir o que realmente tem aprovado no imóvel do seu cliente na prefeitura, o que você vai fazer? No carnezinho do IPTU tem ali um código do imóvel. Você vai pegar esse código do imóvel, vai até a prefeitura da sua cidade, na secretaria né, de planejamento urbano ou em algum departamento que mexe com essa parte de habitação. Muito provavelmente você vai procurar o departamento da engenharia, vai ficar mais fácil de você se achar, tá? E você vai solicitar qual é a planta atual que tem aprovada na prefeitura do imóvel do seu cliente. Hoje, aqui na cidade de Araçatuba, como está tudo online, hoje eu consigo fazer essa análise já via digital, não preciso estar indo até a prefeitura, né? É a solicitação de pesquisa de projeto anterior, situação e ou localização sem escala. Isso aqui realmente já serve para eu saber como que está a parte do imóvel na prefeitura. Com isso eu tenho consciência de quanto eu vou ter que regularizar, se é uma regularização parcial, se é alguma regularização total, tudo isso vai influenciar de acordo com o que consta na prefeitura. Outro ponto que é interessante a gente notar, que como já constava uma área construída na matrícula, eu já sei que é uma regularização parcial, não é uma regularização total, porque já tem uma parte regularizada. A gente viu, né? Entramos na prefeitura, conseguimos falar com o pessoal e vimos que está faltando aprovar uma parte. Então, faremos todo o processo de regularização para aprovar e conseguir esse habite novo com a metragem já atualizada. Tá ok? Eu sei que tá maçante, mas não se assustem, não é esse bicho de 7 cabeças que vocês acham que tudo passado assim em pouco tempo parece realmente difícil. Mas vocês vão ver, né, ao decorrer aqui do nosso bate-papo, das nossas aulas, que vocês vão ver que é o mais simples possível. E já aproveitando que a gente deu esse pause aí, aproveita tomar uma aguinha. Aqui embaixo, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, tá? Embaixo aqui também eu vou estar deixando os links, como eu já falei aqui do link da nossa aula do PDF. Eu vou estar deixando também o site do Registradores, que é um site onde você consegue pegar a matrícula online, tá? Para alguns estados é disponível você conseguir a matrícula online caso você não tenha matrícula, tá bom? E vou deixar esse link também para vocês. Aproveitando também, tem um link do meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá. E vamos para o nosso último passo, que é um passo também muito importante, que é saber se o imóvel está regularizado na Receita Federal. Guilherme, o que é essa regularização na Receita Federal? É para saber se o seu imóvel ele está totalmente de acordo com as taxas pagas, porque toda construção nossa ela gera um imposto, né? E para saber se esse imposto na Receita Federal está paga, você precisa entrar no site do governo para saber se esse seu imóvel ele já consta uma CNO, né? Para saber se ele já tem esse cadastro.
Guilherme, o que é CNO? O que é esse monte de coisa? Calma que eu te explico. CNO é o Cadastro Nacional de Obras, tá? Quando você entra no site do CNO, eu vou estar deixando também aqui embaixo esse link, você vai entrar no Gov, pelo cadastro do seu cliente, do proprietário do imóvel, você vai cair numa página que está perguntando o que você deseja realizar. Aí tem aqui escrever, alterar obra, constar obra, paralisar, reativar, confirmar, você vai em consultar obra. Porque aí, se tiver alguma obra cadastrada já no nome do seu cliente, ela vai constar aqui. Se não constar nada, é porque o seu cliente não tem essa obra cadastrada no site do governo, né? E você vai precisar regularizar ela na Receita Federal também. Esses foram os 3 pontos que a gente analisa para saber qual é a situação do imóvel, em que ponto a gente precisa regularizá-lo. Qual que é a importância da gente regularizar na Receita Federal? Quando você regulariza a sua obra na Receita Federal, faz todo certinho o CNO dela, faz todo o levantamento, todas as aferições. Se você tiver que pagar algum imposto, vai sair uma tarifa para você pagar, você quitando isso vai te gerar uma CND, mais uma sigla para gente, que é a Certidão Negativa de Débito, que fala que você não tem débito nenhum com a União. Com essa CND e todo o habite atualizado, todo o projeto tudo certinho na prefeitura, você consegue averbar então a área nova na sua matrícula para deixar o seu imóvel totalmente aprovado. Gente, o conteúdo realmente é esse, como eu falei para vocês, é maçante mesmo, é cansativo, mas é um conteúdo que se você pegar com calma, né, ver o passo a passo, eu tenho certeza que você vai tirar isso de letra. Porque o importante é você ter alguém que te guie. E o meu objetivo aqui é te guiar, te mostrar qual é o caminho para você estar realmente conseguindo trabalhar e obter o seu espaço na regularização de imóveis residenciais. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Essa aula realmente ficou longa, cansativa, mas é importante que a gente seja o mais detalhado possível para que você entenda como é que funciona esse processo de identificação e para a gente chegar e conseguir regularizar esse imóvel. Te agradeço mais uma vez. Não se esqueça, gente, de verdade, de apertar aqui no inscreva-se, de dar um like se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, para que eu possa também ajudar outras pessoas. Se você realmente gostou e quer se aperfeiçoar na regularização de imóveis, tem um sininho aqui, você ativa o sininho das notificações que eu vou estar soltando muito conteúdo como esse, conteúdo prático que eu uso hoje com os meus clientes para que você também consiga colocar aí na sua atuação, que você consiga ter novos clientes e faturar bastante nesse mercado. Ficamos por aqui e nos vemos na nossa próxima aula.